Boa noite, meu nome é Carlos Rava, sou cirurgião de quadril e hoje estou aqui para falar para vocês sobre um assunto em que as pessoas têm muita dúvida, que é sobre a qualidade da prótese, o desgaste, a durabilidade, né, a longevidade da prótese. É um assunto bem extenso, um assunto massivo, às vezes cansativo, mas que é do maior interesse de todo mundo. Bem, a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui é que nem sempre a prótese mais moderna é a melhor prótese. As próteses mais antigas, elas já passaram pelo teste do tempo, pelo teste da vida real. Já as próteses mais modernas foram testadas somente em laboratório. E por melhor e mais complexo que seja o teste de laboratório, ele nunca vai atingir a complexidade do corpo humano. Então não é porque se tem um bom resultado no laboratório que isso vai garantir um bom resultado na vida real, certo? Então, qual o melhor resultado de prótese que a gente tem hoje? São das próteses mais antigas, que já são usadas há algumas décadas. Quais os fatores que influenciam na durabilidade de uma prótese? Bem, eu vou começar aqui elencando 3. São vários os fatores que podem interagir na durabilidade, né, na longevidade de uma prótese. Mas vamos elencar 3 aqui. Número 1, material de que essa prótese é feita. Número 2, o acabamento que é dado a esse material. E número 3, a forma como esse material é instalado no paciente, o ato cirúrgico. Bem, sobre o material, hoje os principais materiais utilizados nas próteses são o metal, o polietileno e a cerâmica. Mais importante do que se estudar cada material de forma isolada é se estudar a interação entre eles. Como assim? Da seguinte forma: a prótese ela tem uma cabeça femoral e tem um componente acetabular. O componente femoral se encaixa dentro do componente acetabular e ali ocorre um movimento. Então, a interação, né, entre a cabeça se movimentando e o acetábulo, essa interação que a gente precisa estudar. A ciência que estuda essa interação recebe o nome de tribologia. Né? Um nome estranho, mas é esse nome aí, a tribologia. E ao componente femoral e o componente acetabular nós vamos chamar de par tribológico. Essas duas peças formam um par tribológico. Então o par tribológico ele pode ser, por exemplo, de metal com polietileno crosslink, ou pode ser de metal com metal. Cada par, né, cada dupla, vai ter um comportamento diferente. E é isso que os estudos tentam verificar, qual o melhor par para ser utilizado no paciente. Os pares mais utilizados hoje são de cabeça de metal ou cerâmica, com polietileno crosslink, ou ambos os componentes de cerâmica, cabeça de cerâmica e acetábulo de cerâmica. Sobre o acabamento da prótese, você tem que imaginar aí que as diversas marcas de prótese, sejam elas nacionais ou importadas, podem receber o polietileno de um mesmo fornecedor, um polietileno bruto. E cada fábrica de cada marca, nacional ou importada, vai dar o acabamento, né? O torneamento, o polimento, a esfericidade daquela peça. Então aí vai ser a qualidade de cada marca, entendeu? Quanto mais bem feito o acabamento, quanto melhor o polimento, melhor aquela prótese. Aí que vai ter a diferença entre o material importado e o material nacional, ou entre as diferentes marcas importadas, porque muitas vezes o fornecedor da matéria-prima, polietileno, cerâmica, é o mesmo. Tá? O que difere é a forma como é dado o acabamento. Sobre a cirurgia, aí já é um fator que fica na mão do cirurgião. O cirurgião, quando ele coloca as peças, ele deve colocar a peça numa posição ideal. Existe ali um limite de posicionamento das peças, e essas peças devem ser posicionadas de maneira adequada para que essa articulação funcione perfeitamente. Se fugir o posicionamento se as peças fugirem desse limite
de posicionamento, elas podem apresentar um desgaste irregular ou, pior ainda, pode até ocorrer uma luxação da prótese, que isso aí é assunto para outro vídeo, mas caso o posicionamento não seja adequado, pode ocorrer um desgaste maior desses componentes nas suas bordas. Mas e hoje? Quanto tempo dura uma prótese? Quando eu entrei na faculdade, na década de 90, se esperava que uma prótese durasse aí 10 anos ou um pouco mais. Hoje, com a tecnologia, o avanço das técnicas e dos materiais, a gente espera que as próteses hoje durem mais de 20 anos. E muitos pacientes me perguntam, fazem o seguinte questionamento: e que garantia eu tenho que essa prótese vai durar 20 anos ou mais? Não existe nenhum papel, não existe nenhum documento que garanta que uma prótese vai durar mais do que 20 anos. O que nós temos é acompanhamento clínico dos pacientes que já foram operados e se vê que boa parte deles apresentam aí a prótese com bom funcionamento durante mais de 20 anos, mas não existe um documento que garanta que uma prótese vai durar mais que 20 anos, porque são muitos os fatores envolvidos, é um fator de material, marca, cirurgia, o próprio hábito da pessoa, então não existe como se dar um documento que garanta que uma prótese vai durar tanto tempo. Bem recentemente me perguntaram assim: bem, se a prótese desgasta, o que eu devo fazer para que a minha prótese não desgaste? Aí a gente tem que avaliar o seguinte: qual é o objetivo de se fazer uma prótese? O objetivo de fazer uma prótese é se ver livre de uma dor que diminui muito a qualidade de vida do paciente. Bem, quando o paciente coloca a prótese, então se espera que o paciente retome a sua vida normal, volte a fazer suas atividades. Então, para não desgastar a prótese, eu vou ficar quietinho. Mas não foi para ficar quietinho que foi feita a prótese, para a pessoa ficar parada. A prótese foi feita que, para além de não sentir dor, a pessoa comece a ter mais atividades, entendeu? Até atividade esportiva, se for o caso de retomar a atividade esportiva. A pessoa tem que fazer aquilo que lhe dá prazer, tá? Tem que viver a vida plenamente. O que o médico vai recomendar? O médico vai recomendar que não pratique esportes de alto impacto, de alto rendimento, porque aí sim, aí é uma atividade física exagerada e isso sim pode comprometer a longevidade da prótese. E ao contrário do que muitas pessoas pensam e imaginam, o desgaste da prótese ele é assintomático. O paciente não sente nada. A prótese está tendo desgaste, o paciente não sente nada. O paciente também não vai sentir nada caso a prótese dele seja da marca A ou da marca X. O paciente não consegue sentir essa diferença. Eu sinto que minha prótese é da marca tal. Não tem essa. O paciente não consegue perceber isso. O paciente se sente bem, independente da prótese que ele tiver, né? Mas então, já que esse desgaste da prótese é assintomático, o que se recomenda? Se recomenda que o paciente faça o acompanhamento periódico com radiografias para se avaliar o desgaste da prótese. Na radiografia, o médico consegue medir o desgaste da prótese. E fazendo radiografias de ano em ano, por exemplo, se consegue ver se esse desgaste está seguindo um padrão normal ou um padrão acelerado. Além do mais, nas radiografias, o médico consegue medir a reabsorção óssea ao redor da prótese. O que é isso? Isso é o seguinte: o desgaste da prótese, quando ocorre ali o movimento entre a cabeça femoral e o acetábulo, se começa a formar um pó, um debris. Esse debris cai na articulação do quadril e gera uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória estimula a reabsorção de osso ao redor dos componentes da prótese. E quando esse grau de reabsorção ocupa toda a superfície da prótese, a prótese pode se soltar. Então está aí explicado para vocês a principal causa de revisão de prótese do quadril. É a soltura asséptica do componente.
devido a essa reabsorção óssea secundária a esses debris. Então, fica aí também, logicamente, a explicação que nós vamos sempre optar por tentar utilizar as próteses que geram menos debris, as próteses que têm menos desgaste, que vão causar menos reação inflamatória, que vão causar menos osteólise e menos soltura dos componentes. Depois dessa explicação, vou dizer para vocês quais são os pares tribológicos, né? Par tribológico cabeça, femoral e acetábulo, que geram menos debris. O par tribológico que gera menos debris é o par tribológico cerâmica-cerâmica. O outro par tribológico que gera pouco debris, pouca partícula, é cabeças de cerâmica, acetábulos de polietileno crosslink. O polietileno crosslink é um polietileno, uma tecnologia relativamente nova em relação ao polietileno de ultra alta densidade que era utilizado antigamente e que gera pouco debris, quase comparável à cerâmica, né? Quase tão bom quanto a cerâmica. E qual o problema dessa reabsorção óssea que ocorre ao redor da prótese, né? Secundária a essas partículas, esses debris que são liberados? Bem, o grande problema dessa reabsorção óssea está na cirurgia de revisão, quando a prótese solta. Muitas vezes essas reabsorções criam grandes cavidades, criam grandes defeitos ósseos que vão dificultar muito a troca da prótese. Um implante novo fica muito difícil de ser instalado porque ele não tem onde ser fixado. Às vezes fica uma cavidade gigante ali e se faz necessário o uso de enxerto ósseo, de cunhas ósseas para preencher esses defeitos e se instalar uma prótese nova. Então, a cirurgia de revisão, ela é uma cirurgia mais complexa, é uma cirurgia que tem mais complicações. Então, daí vem aquela conversa, espere o máximo possível que você tolerar, né, o máximo de tempo para realizar a primeira prótese, para ver se na sua vida você só consegue realizar uma cirurgia de revisão. Quanto mais você demorar para fazer a primeira, mais longe você vai jogar a cirurgia de revisão. Então, quanto menos cirurgias de revisão você fizer, melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um assunto que não é fácil, né? É um assunto maçante, às vezes um assunto chato, mas é um assunto da maior interesse de todos, como eu já falei. Se você tem alguma dúvida sobre o desgaste dos componentes, sobre a durabilidade das próteses, deixe a sua pergunta aí nos comentários, que a gente tem o maior prazer em responder e ajudar você a esclarecer todas as suas dúvidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.